Olá a todos, meu nome é Vinícius, eu sou egresso do programa nível mestrado e vim trazer um pouco da minha pesquisa que foi apresentada, esse ano aí no programa para finalização do curso. Então, minha pesquisa, o nome chama Ser para Sobreviver, História de Pessoas Idosas em Situação de Rua. Eu faço parte do programa do grupo de pesquisa Envelhecer Cotidiano. Então, nós sempre debatemos e discutimos pautas voltadas, para o envelhecimento. E a área da população em situação de rua é uma área que eu gosto muito de estudar, que eu venho desde a minha trajetória acadêmica e quis trazer no programa de pós-graduação para a minha defesa do mestrado. Então, a minha pesquisa, ela vai discutir justamente sobre o processo de envelhecimento das pessoas idosas em situação de rua. A gente quis trazer um recorte primeiro a nível Brasil para entender o que se tem discutido, falado, e para isso foi realizada uma revisão de escopo, que inclusive já está publicada, já está publicizada, e nela a gente encontra as fragilidades de estudos mesmo que discutam, em específico, essa condição dessas pessoas que estão morando nas ruas. Então, são estudos, a gente não teve uma filtragem de tempo para realizar essa pesquisa, justamente pela dificuldade que já é de ser encontrado estudos nessa área, e os estudos que nós temos, eles trazem recortes muito simplórios, e que não detalham a condição de vida do que é estar na rua, do que é ser uma pessoa idosa em situação de rua. Então, a grande questão, o grande questionamento, é justamente esse, de trazer como se apresenta esse processo de envelhecer nas ruas, E aí, a partir disso, a gente discute dentro da minha pesquisa, depois da revisão de escopo, a gente parte para a parte de levantamento de dados. Então, a gente olha para leis, para portarias, para tudo aquilo que a gente tem de embasamento aí, para que realmente a gente possa entender se tem alguma política, algo específico que discuta, ou que traga a realidade dessas pessoas, ou o mínimo dimensionamento de quem são essas pessoas em quantitativo. E aí é mais um outro achado da minha pesquisa, que a ineficiência de dados voltados para pessoas idosas em situação de rua. Nós não temos um recorte etário. Quando se fala a nível nacional, a gente não tem esse dimensionamento de quem são essas pessoas, qual o nível de escolaridade, e por onde ali elas estão circulando. Então, a pesquisa, a gente articula muito, temas voltados para a interseccionalidade, para a aporofobia, que é um tema muito trazido, uma palavra muito trazida dentro dos movimentos sociais, e dessa cidadania que é mutilada e foi, de certa forma, retirada dessas pessoas que estão vistas nesse processo de dupla vulnerabilidade, como apontam os estudos, por serem pessoas idosas e por estarem nessa condição de estarem nas ruas. E aí, quando a gente fala, então, nessa metodologia, já adiantei aí falando da revisão de escopo, a gente investe nas entrevistas. Então, eu vou para as ruas do Distrito Federal e entrevisto 8 pessoas, Então, a gente vai investir aí em história oral de vida, e para aprofundar, a partir dessas análises, a gente se utiliza da hermenêutica de profundidade para dar esse embasamento. E aí é muito interessante, quando a gente conversa, quando a gente traz essa realidade a nível do Distrito Federal, a gente encontra números muito simplórios aquém da realidade que já é sabida que nós temos nas ruas do Distrito Federal. Nós tivemos aí os ensaios de algumas pesquisas que foram e são questionáveis ainda na sua metodologia, mas que minimamente trouxeram algum embasamento a nível de Distrito Federal quantitativo, mas que não discute a realidade, quem são, como são, qual que é o perfil. Então, foi um trabalho ali de captação desses dados, através do antigo IPEA, para trazer alguma informação e articular junto com as entrevistas alguma construção que poderia ser feita.
Então, os resultados, né, indicam que esse envelhecimento nas ruas ele é marcado por uma exclusão, pobreza e principalmente ausência de políticas específicas para essa população, né? E que a velhice, né, é um desafio nesse contexto à sobrevivência e à própria dignidade humana. Então, essa pesquisa ela foi finalizada esse ano, acredito que ainda vai vir muita coisa boa, a gente está sempre tentando publicar mais coisas, e eu fico por aqui e agradeço pela atenção.